Achados e perdidos no reino é o título da lição 7, classe de adolescentes. A mensagem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido ou quem se havia perdido. Qual é a diferença? Que ele já veio, irmão. Ele já veio. Essas traduções é fogo, viu? Ele já veio. Jesus não está atrás de ninguém mais não, irmão. Você concorda com isso ou não? Sabe, tem que ler. Ele já veio. Ele já nos amou. Acabei de postar um vídeo no meu Instagram onde eu falo, tem gente choramingando o amor de Deus. Ele já amou. Tá precisando ainda do quê? De um abraço, de um beijinho de Jesus pra você. Ai, agora eu me sinto amado. Não, irmão. Se a cruz não for suficiente, nada mais será. Eu sou o professor Denis Pereira. É um prazer ter vocês por aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A aula já começa assim, né, irmão? Já começa agitada por aqui, tá certo? Vamos então para nossa lição, mas antes, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta. Por que a gente pede isso, gente? Porque é assim que o canal cresce aqui no YouTube. Por que o YouTube vai divulgar o nosso canal, a palavra de Deus para mais pessoas, se ninguém interagir com o nosso vídeo? Se as pessoas, o canal de piada cresce, o do que não presta, o de fofoca cresce. Por quê? Porque as pessoas vão lá e ficam interagindo. Interaja aqui com esse canal. É importante para você? Eu creio que sim, senão você não estava aqui. Então, por favor, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo. Deixe o seu comentário que aparece aqui no final da aula. Pegue lápis, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Achados e perdidos no reino, é sobre isso que nós falaremos ao longo da aula. Você tem aí aparecendo no nosso Instagram, segue a gente lá, irmãos, @Denis Pereira Oficial. O meu WhatsApp tá aí, tem um link na descrição para você entrar em grupos de professores. Lembrando que aqui nós temos o conteúdo para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Tem as pré-aulas, tem dinâmicas, tem treinamentos, tem lives. Irmão, tudo que você precisa para a Escola Dominical. E hoje é a estreia do quadro Fala Professor, com a participação do professor Keiver de São Paulo, que mandou um vídeo pelo WhatsApp. Você pode gravar celularzinho deitado, nome do quadro Fala Professor, faz uma pergunta pra gente pertinente à Escola Dominical. E no final aqui da aula estará aqui a sua participação, como vai ter hoje a do professor Keiver. Vamos lá. Você já perdeu algo que era importante para você? Quando isso acontece, ficamos apreensivos, não é mesmo? Não é? Então hoje aí você pode já lembrá-los. Por exemplo, quando perde o celular. Gente, eu estava passeando com a minha mulher. Aí a gente foi andar de bicicleta. De repente eu bato a mão no bolso, meu celular não estava. Pra você ter uma ideia, era aquela bicicleta de 2 pedais, um de cada lado. Eu pulei da bicicleta, minha mulher ficou sozinha tentando guiar a bicicleta e eu igual um louco atrás do meu celular. Isso é com todo mundo, tá? Isso não é coisa só de adolescente, não. Todo mundo. Perdeu, irmão. Misericórdia. Já é complicadíssimo isso aí. Bom, então veja. Nós vamos hoje, aí dentro do contexto de Lucas 15, analisar como é que fariseus, os hipócritas, os mestres da lei tratavam os perdidos e como Deus trata os perdidos e como nós precisamos tratar os perdidos também. Achados e perdidos no reino de Deus. O capítulo 15 de Lucas, escrito por Lucas, tem sido carinhosamente chamado por alguns estudiosos de achados e perdidos. Nós temos ali 3 histórias sobre a alegria de encontrar algo que tinha se perdido ou que foi perdido. Nós temos a ovelha que se perde, nós temos a dracma que foi perdida e nós temos o filho que se perdeu. Você sabe qual é a diferença dessas 3 parábolas? Para entender, você tem que olhar as 3. A ovelha que se perde, o pastor vai atrás. A dracma, a mulher vai atrás. O filho, o pai não vai atrás. Quem é a ovelha? Quem é o pastor que vai atrás? Quem é a dracma? Quem é a mulher que vai procurar? Quem é o filho perdido? E quem é o pai que não vai atrás, mas fica à espera do filho? Para entender, tem que ler as 3 parábolas, afinal de contas, elas todas estão falando da mesma coisa. Aquilo que se perde e a alegria de
reencontrar. Nessas histórias ficam evidente a presença de 4 verbos: perder, procurar, encontrar e se alegrar. Gente, eu já preguei muitas vezes sobre esta parábola. Preguei agora segunda-feira, terça-feira agora, um devocional para adolescente no Luau. Foi maravilhoso e acredite, tem muita coisa ainda para a gente pregar, certo? Bom, não importa quão pecadores sejamos, a condição de perdido é o suficiente para o Deus amoroso vir ao nosso encontro com perdão, restauração e salvação. E aqui vale lembrar que todos nós estávamos perdidos. Por isso que lá na abertura da aula eu já disse, nesta versão, tradução da língua de hoje, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Não é? Porque é uma tradução um pouco mais refinada e tal. Mas, olha só, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido ou o que se havia perdido. Não é? Esse texto, ele vai além da pessoa em si, mas a humanidade como um todo que estava perdida, Jesus veio. E por isso que, pregando no último sábado no Belenzinho, São Paulo, eu disse que esta ideia de que Jesus está à nossa procura, sabe? Você que trabalha com adolescentes, fala aqui para nós nos comentários. Você é líder de adolescentes também? Por favor, responde aqui para nós nos comentários. Sim ou não? Sim ou não? Só coloca sim ou não, eu já vou saber dessa pergunta. Você é professor de adolescentes e é líder também? Isso eu acho que eu não avisei, né? Dinâmica, tá bom? Fica atento aqui no canal, que eu coloco a dinâmica ao longo da semana. Por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho de notificações para o YouTube avisar você quando entrar a dinâmica desta aula por aqui, tá certo? Então veja, o homem estava perdido e Deus já veio ao nosso encontro. João 3,16, Lucas 19,10, Romanos 5,8, Romanos 6,23. Jesus já veio atrás de nós. Ele já veio. Por isso que a gente não pode ficar choramingando um amor que já foi demonstrado, já foi manifestado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, e por isso que aqui esse comentário de que Deus os procura insistentemente. Deus não está choramingando atrás do homem. Ele já veio. A gente tem que falar isso para adolescente, gente. A gente não pode tratar adolescente, meu Deus do céu. Sabe, o mundo trata o adolescente com intensidade. Nós não podemos ficar tratando o adolescente com melzinho. Meu irmão, se a cruz não for suficiente para você compreender o quanto você é amado, nada mais será. Então, o que é? Deus vai sair correndo? Jesus está correndo pela rua chorando? Pelo amor de Deus, não. Nós estamos com isso dando ideia para as pessoas. É como se Deus não é de Deus para o homem, é o homem. É o homem que precisa reconhecer que sem Jesus está lascado, está no pó, está na lama, e é o homem que precisa correr atrás de Jesus. Não Jesus correr atrás do homem. Nós temos que tomar cuidado nessa contextualização de mensagens para adolescentes. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos mostrando ao adolescente um evangelho diluído, eu chamo, sabe? Não é falsificado, mas é um... Sabe aquele suco natural quando você põe água? Já era, né, irmão? Não, eles precisam de suco natural. Eles são de leite puro, Pedro vai falar isso. O leite puro, sem mistura, sem contaminação. Puro, certo? Muito bem. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por isso que ele amou todos. Todos. Todos e todos. E é esse amor que as pessoas precisam entender. Muito bem. Tópico 2. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. 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 Vamos lá. Vamos ver se eu não criei aqui uma
como que eu posso dizer aqui? Vamos ver se eu não me contradisse aqui no segundo tópico. O Deus que procura até encontrar. Nesta parábola, tem uma ovelha de um pastor que tem 100 animais e que para cuidar do rebanho, ele desgarra do rebanho, ele deixa o rebanho e vai atrás da ovelha desgarrada. Preste atenção, por isso que eu falei que tem que olhar as 3 parábolas. Preste atenção. Por quê? Vou explicar. Na parábola da ovelha perdida, é a ovelha que se perde. E eu gostei que ele colocou aqui uma palavra aqui, ó. Atraída por novas pastagens, se distraído com água e quando percebeu estava longe do convívio das demais. Ou seja, nós precisamos entender que nesta parábola tem 3 tipos de perdidos na igreja. 3. A ovelha perdida, embora ela é responsável por ter se perdido, ela não o fez de forma proposital. Ela não planejou se perder. O que acontece é que ela não vigiou, ela não prestou atenção e quando viu, ela já estava distante do rebanho. E quando ela percebe que está distante, ela fica disponível a ser encontrada. Por quê? Porque a ovelha não se guia sozinha, ovelha não encontra pastagem sozinha, ovelha não se cuida, ela precisa do pastor exatamente para cuidar. É só ler Salmo 23. Guia-me mansamente a águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então a ovelha, ela precisa ser pastoreada. Então aqui nós temos 2 coisas. A primeira é o seguinte: quando nós colocamos Jesus como o pastor que vem atrás da ovelha perdida, nós temos aqui a figura de Jesus que já veio, ele já veio atrás da ovelha perdida. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele já fez isso. E nós também temos a figura da igreja. Então, como igreja, nós somos individualmente a ovelha que pode se perder, mas também somos o pastor que vai atrás das ovelhas. São pessoas que saem da igreja, mas que precisam ser encontradas por nós. Elas se encantaram com o mundo, mas elas precisam ser encontradas por nós. Por isso que a igreja precisa ter esse trabalho muito forte, não apenas para ganhar, mas para resgatar pessoas que se perderam. Eu não vejo aqui que esse pastor que resgata hoje é Jesus. Essa atividade é nossa. Igreja é gente cuidando de gente. Então, qual que é a mensagem aqui para o adolescente nessa aula? Cuidado, porque você pode, sem perceber, por falta de vigilância, ir se afastando do rebanho. Mas esta ovelha perdida, ela está disposta a ser encontrada. É por isso que quando o pastor, neste caso, hoje, nós, quando encontramos esta pessoa e falamos com ela, gente, é muito fácil trazer ela de volta. Por quê? Porque ela não se perdeu porque quis. Ela não planejou se perder. Então esta pessoa, ela está pronta a ser restaurada, a voltar, a nos ouvir, a ser pastoreada, a ser resgatada por quem quer que vá atrás dela. É importante dizer isso para que as pessoas não fiquem achando que é Jesus que vai vir atrás da ovelha perdida. Não, somos nós. Então, qual que é a lição? Cuidado para não se perder. E abra os olhos para perceber a sua volta. Quem se perdeu? Opa, está faltando alguém aqui. Qual é a missão? A missão de Jesus era universalmente vir como pastor e nos resgatar como ovelhas perdidas. Agora a missão de resgatar a ovelha perdida é da igreja, ok? Aí tem os outros, enfim, as outras situações aí que nós temos da dracma perdida, que não está aqui, mas só para contextualizar isso aqui que eu estou falando. Então a ovelha perdida pode ser nós,
e o pastor que vai atrás somos nós. Isso é missão da igreja, não apenas ganhar, como resgatar, cuidar também. Segundo, nós temos lá a dracma perdida, por isso, para você entender agora, ó, nós temos lá a dracma perdida. A dracma perdida são pessoas que a igreja perde. E, novamente, é a igreja que precisa dizer. E não se trata de o que nós temos que fazer para atrair para a igreja. Não é para atrair, é para evitar que a responsabilidade das pessoas saírem seja nossa, enquanto igreja, enquanto povo, ok? Mas estas pessoas, elas estão magoadas com a igreja, e o que mais existe hoje é pessoas magoadas com a igreja. Então o que eu tenho que dizer? Que eu falei terça-feira falando para adolescentes, eu preguei sobre isso. Você pode encontrar muitos problemas na igreja, mas lembre-se de uma coisa: sair da igreja porque alguém lhe feriu, sair da igreja por causa do erro de alguém, é como fugir do hospital, porque tem outros doentes. Então, assim, é verdade, ô dracma perdida, que na igreja tem gente fofoqueira, que na igreja tem gente que faz as coisas erradas. Uma pessoa famosa aí que cantou e cantou e cantou no nosso meio e que agora se revelou do outro lado, gravou um podcast falando assim: eu vi de tudo na igreja. Qual a novidade? Jesus veio para pecadores. Estamos todos em tratamento. Então, antes de você sair por aí dizendo todos os erros que viu na igreja, lembre-se dos seus próprios erros. E lembre-se que a igreja é um lugar de pecadores em tratamento. Estamos todos em um processo de santificação. E na mesma igreja que você vê as obras da carne muitas vezes se manifestando, nela também tem oração para abençoar a tua vida. Nela também tem gente para cuidar de você. Nela também tem gente para te abraçar. Então é preciso tirar o foco das coisas negativas e olhar, porque a igreja, acima de tudo, ela é noiva de Cristo. E eu não aceito que ninguém fale mal da minha mulher. E eu acredito que Jesus não fica muito feliz quando nós expomos os defeitos da igreja de Cristo, principalmente como tem sido feito hoje em dia por causa das redes sociais. Pega as feridas da igreja e abre para todo mundo ver, para ganhar ibope, para ganhar like. Eu penso que se eu não gosto, falem mal da minha mulher, e por isso eu não exponho os defeitos da minha mulher, eu creio que eu não tenho o direito de expor os defeitos da igreja de Cristo. Quem cuida da igreja é Cristo. E concluindo com o filho pródigo, por que o pai não vai atrás? Então veja, a ovelha perdida a gente tem que ir atrás. A dracma perdida a gente tem que tomar cuidado para não perder, mas nós também temos que nos policiar, porque no final de contas, não adianta, não vai chegar naquele dia e falar assim: Senhor, eu saí da igreja porque me cutucaram, acharam ruim comigo, me julgaram, vai pro inferno do mesmo jeito. Então no final das contas é a pessoa que se perde. Então é melhor engolir o orgulho e ficar no seu lugar, porque você também está em tratamento, você também tem defeitos. E o filho pródigo sai porque quer, planeja, programa, faz de propósito. Estas pessoas, não adianta a igreja ir atrás. Estas pessoas são pessoas que eles não têm reclamações da igreja. A reclamação deles, na verdade, não é uma reclamação da igreja. Na verdade, eles se deixaram propositalmente seduzir pelo mundo e escolheram ir para o mundo. Estas pessoas, não adianta. Estas pessoas, a igreja precisa orar e esperar que elas voltem. Porque quem saiu porque quis, precisa voltar porque quer, certo? Então por isso que eu estou dizendo que a figura aqui não é de Cristo. Esta parábola está falando de nós, como igreja, como pastor, como ovelha, como dracma, como a mulher, como o pai e ao mesmo tempo como o filho. O Deus que se alegra com o reencontro. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor da história, aqui você vai entender isso aqui que eu estou falando. O pastor da história fica muito contente e volta com ela nos ombros. Como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Nos toma em seus braços e nos tira do lugar de morte onde estávamos e nos conduz ao lugar de vida e esperança. Gente, novamente, quem que é esse pastor aqui? É a igreja. Preste atenção. É a igreja que é esse pastor. A igreja precisa perceber a ovelha que se perdeu, ir atrás dela e recebê-la de volta com alegria. Eu postei um vídeo no meu Instagram e mandei nos grupos de professores também.
tenho viajado pregando a palavra de Deus em muitos lugares, na maioria das vezes para jovens e adolescentes. E eu faço um pedido, por favor, treine a igreja, e no caso de adolescentes, treine adolescentes, para que na hora do apelo, eles não sejam apenas assistentes de culto. Não. Quando um adolescente perceber que um adolescente está aceitando Jesus ou está voltando para a igreja, gente, treine o seu grupo. Eles têm que sair de onde eles estiverem e vir e abraçar esse adolescente. Gente, é muito triste quando a gente faz o apelo numa igreja e a igreja não demonstra alegria por aquela pessoa que está voltando ou se convertendo. Sabe, gente, isso funciona no apelo. Isso funciona quando uma pessoa volta em comunhão com a igreja. Você não precisa saber qual que é o pecado, mas a igreja precisa se alegrar com isso. Isso é função da igreja. Não adianta, a Bíblia diz assim, de que adianta você dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então, esse amor do pastor, esse cuidado, essa alegria do pastor em receber de volta, ela é manifestada pela igreja. É a igreja que precisa perceber que uma ovelha se perdeu. É a igreja que precisa mover céus e terra para resgatar. E é a igreja que deve demonstrar alegria com a volta daqueles que se perderam e que foram achados. É a igreja. Se a igreja não faz isso, se a igreja não vai atrás, se a igreja não se alegra, nós estamos nos comportando como os fariseus. Então, nesta parábola, Jesus está nos ensinando a amar e procurar os perdidos como ele ama e procura. Como é que ele procura? Através da nossa vida. Ele não vai vir aqui mais. Não é uma palavra do céu que vai vir para a pessoa para convencê-la a voltar. É o nosso abraço. É a nossa proximidade. Somos nós que temos que ir atrás das pessoas. Somos nós. Não é Jesus, ele já veio. Agora é a igreja. Essa é nossa missão. Nossa missão é procurar os perdidos, é amar os perdidos e é recebê-los com alegria. É fazer festa quando os perdidos são resgatados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Maravilha, professores da Escola Dominical, muito obrigado por nos acompanhar. Calma aí que agora está chegando o quadro Fala, Professora. Vamos assistir aí a pergunta do professor Keiver de São Paulo, que mandou sua pergunta para participar aqui do quadro Fala, Professor. Vamos assistir? Fala, professor. Aqui é o Keiver, irmão Keiver, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Professor, tem uma pergunta. O que fazer quando os adolescentes querem ir para a escola dominical, mas não querem ir para o culto? O que devemos fazer? Qual decisão tomar, professor? Me ajuda aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido professor Keiver, por sua participação. Um abraço à sua igreja, um abraço à sua classe, a todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá, o que fazer? Bom, primeiro eu peço a você e a todos que nos assistem que façam uma leitura dos comportamentos hoje. Preste atenção, é preciso olhar além da sua sala de aula. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Como é o culto de quinta-feira na sua igreja? Como é? Na maioria das igrejas, o culto de quinta-feira, para ter uma boa participação da igreja local, ele tem que ser um evento, quase um congresso. O que é isso? Mudança de comportamento. Há 20 anos atrás, todos os cultos na igreja eram extremamente frequentados. Não tinha cartaz de festa, essas coisas não tinha. Há 30 anos atrás. Hoje, os cultos têm que ser um evento. Então, como que é o culto de quinta-feira na sua igreja? Outra pergunta. Como é a participação dos obreiros da sua igreja na escola dominical? Você sabe que adolescente presta atenção em tudo? Será que os obreiros da sua igreja são alunos, todos eles da escola dominical, ou só os que dão aula? Pensa nisso. Terceira pergunta.
nesta equação, como é a participação dos pais? Será que esse comportamento que você está dizendo de adolescentes, na verdade, não é reflexo do comportamento dos pais? Gente, os adolescentes hoje crescem escutando os pais falarem assim: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então está se estabelecendo em nosso meio, a nível de Brasil, um novo tipo de comportamento, que é esse comportamento. Bom, se eu vou na igreja na ceia no sábado, então eu não vou no domingo. É por isso que os cultos de departamento... Outra pergunta. Os cultos de departamento da sua igreja como são? A igreja vai? Ou só vai os adolescentes? Ou só vai os jovens? Ou só vai as crianças? E o pastor tem que ficar implorando: irmãos, vem pro culto dos jovens, vem pro culto das crianças, dos adolescentes, por favor. Na maioria das vezes, você tem que convidar 50 grupos de fora, porque senão o seu grupo vai ficar sozinho na igreja. É preciso fazer uma leitura desse ambiente. Por isso que muitas igrejas, ao invés de ter um culto de adolescentes por mês, ele tem um encontro de adolescentes semanal, às vezes durante a semana, ou mesmo no sábado, num anexo da igreja, numa sala da igreja. E periodicamente, trimestralmente, semestralmente, eles fazem um culto com a igreja toda, com presença de convidados. Exatamente por quê? Porque mudou o comportamento. Se você faz culto uma vez por mês, só vai os seus adolescentes, para não ficar só eles. Você tem que chamar um monte de igreja e vira aquele negócio de cooperação de um lado para outro. Mudança de comportamento. Não é necessariamente um problema. É uma mudança de cultura. É uma mudança de comportamento. Nós estamos sendo influenciados por igrejas americanas e por comunidades no Brasil, que no domingo ou tem um culto só de manhã, ou 2 cultos. E as pessoas falam assim: bom, se eu já fui no culto amanhã, então não vou no culto à noite. Então, eu quero que você faça essa leitura do ambiente, e a conclusão que você vai chegar, com certeza, é que o comportamento dos adolescentes é reflexo de um comportamento que eles estão enxergando na igreja como um todo e dentro de casa. Ok? Então, primeiro, faça essa leitura. Segundo, agradeça a Deus e fique feliz e aproveite ao máximo o tempo que você tem com eles, abraçando, orando por eles, orientando. Quanto menor é o tempo que você tem com eles, maior tem que ser a sua presença e a sua influência sobre a vida deles. Eu sei que você não está fazendo isso, nem você, nem outros irmãos que têm essa situação. Eu tenho ela na minha igreja. Mas, por favor, não fique triste com a situação. Claro, fique triste, mas não mostre para eles, porque nós sabemos que eles precisam estar lá. É importante eles estarem lá. Mas, ao mesmo tempo, louve a Deus por cada minuto, cada segundo que você passa com eles. E como que a gente resolve? Bom, se concluímos que é uma questão maior do que só a classe dos adolescentes, significa que essa é uma questão que a igreja precisa resolver juntos. Então talvez nós precisamos começar lá do pastor, conversando com ele e perguntando a ele, ao meu pastor, ao seu pastor: pastor, o senhor está vendo isso? Como que a gente pode resolver? Você pode levar soluções para o seu pastor. De repente o seu pastor até tem soluções, mas ele está esperando que pessoas se aproximem dele, porque esse é um trabalho para a igreja toda, já que reflete um comportamento da igreja toda e não meramente só na sua classe de adolescentes. Eu acredito que a partir do pastor, do comportamento de todos os obreiros, do comportamento de toda a liderança é que pode mudar. Caso contrário, este é um tipo de comportamento que veio para ficar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.